Olá, meus amigos do Facebook e do canal FEPB do YouTube. Aqui estamos novamente, eu, José Queiroz e Mari Lourdes. Olá. Para juntos com vocês estudarmos mais um Página Aberta. Hoje a gente convida à abertura do livro Caminho, Verdade e Vida, no ponto 46, para a gente tentar pelo menos uma resposta, né, Mary, ao que Emmanuel nos propõe hoje. Quem és? Então, vamos ver o que isso nos envereda, o que isso nos proporciona no entendimento para melhorar nossas vidas. Então, o convite está lançado. Página aberta, vamos lá ao estudo. Então, hoje a mensagem está baseada no Evangelho, não é? Na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 12. É uma carta muito interessante, Queiroz, porque Tiago começa na primeira parte da carta dizendo o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vê elas desde o princípio? Né? E aí ele vai trazendo justamente algumas questões, fazendo alguns questionamentos, né, aos mensageiros da época que levavam a mensagem do Cristo. E aí ele vai dizendo: vocês cobiçam, né? E não tendes o que queres. Matais, tem invejas e não podeis alcançar o que desejas. Fazeis as guerras, mas o que é que vocês ganham com tudo isso? Às vezes vocês pedem, mas não recebem, porque pedes de forma errada, pede mal, para satisfazer as paixões. Então, nós pedimos a Deus para satisfazer as nossas paixões, né? E aí ele vai trazendo também, falando da questão do adultério, como nós vamos... E aí ele coloca, Queiroz, adultério aqui de uma forma muito geral, não é? Nas relações humanas, onde nós vamos mentindo, nós vamos enganando nas relações, né? Indo de encontro contrária às leis naturais, né? Isso, a exatamente. A dinâmica e a harmonia do universo, do todo. Aí ele vai perguntando, então, se a gente faz tudo isso, né? Será que a gente está entendendo o que está nas Escrituras? Que espírito habita em vós? Né? Um questionamento bem interessante. Nem entramos no tema ainda, né, da pergunta, mas exatamente. Né? Me repete aí. Que espírito que habita em vós? Que habita em vós. Porque somos cristãos. Mas será que estamos deixando o cristianismo habitar em nós? É interessante essa pergunta e bem reflexiva para os dias atuais. Aí ele diz, na medida que a gente vai chegar para Deus, Deus também vai chegar para nós. Né? E essa é justamente essa intimidade que o Cristo fala, né? Que a gente já trouxe aqui várias vezes sobre isso. E aí ele vai trazendo: irmãos, não faleis mal uns dos outros. O que detrai de seu irmão, ou que julga o seu irmão, detrai da lei e julga a lei. Então, aí ele diz, se você julga a lei, você quer ser um juiz, e aí chega o nosso versículo, Queiroz. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao outrem? E aí? Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, né, nesse momento efervescente da Terra, onde o julgar, né, tá muito fácil, onde nós vamos, às vezes, pelas emoções, pelas paixões, como disse o apóstolo Tiago, pelas paixões nós vamos cometendo equívocos, adulterando, nós vamos fazendo julgamentos das pessoas, né? Então, vamos lá.
Quem E somos? logo no primeiro parágrafo, Emmanuel lhe abre na seguinte perspectiva, que, dizendo-nos que deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Então fica a grande dúvida, por quê? Será que Emmanuel está coerente? Será que ele está adequado? Será que ele está falando que deveríamos, inclusive, Marilourdes, ser conivente com determinadas coisas? Não é? Porque tem uma questão no Livro dos Espíritos que nos faz consintar, né? Nos faz Analisar, pensar. refletir a respeito da questão do porquê estamos aqui, inseridos nessa dinâmica, nesse local, nessa família, nesse planeta, nessa comunidade, enfim, aqui, que é a questão 919 de O Livro dos Espíritos, onde tem aquela célebre questão, né, que poderia existir um meio do homem, né, melhorar, conhecer, e, enfim, se melhorar. E aí tem aquela questão, né? Um velho sábio da antiguidade já vos dizia, conhece-te a ti mesmo. Então, partindo desse ponto, a incoerência no que fazemos com relação aos outros, né? Ela tem grande premissa, porque em princípio eu não tenho qualificação para julgar. Né? Me falta discernimento, me falta experiência, me falta conhecimento, inclusive de mim mesmo, das minhas potencialidades e principalmente, nessa questão mais premente aqui, defeitos, dos meus defeitos. Então, a gente partindo desse ponto, a gente vê como Emmanuel ele está coerente, que realmente deveria existir, por nossa parte, grande cautela para que a gente emitisse opiniões relativamente à incorreção alheia. Porque como pode o imperfeito julgar o imperfeito? Emitir opinião do imperfeito. A gente só pode falar com certeza, com segurança, daquilo que a gente já domina. O que não dominamos, e olha que é uma série de quase infinitas coisas, né, Marilourdes? É complicado, porque em algum ponto eu vou estar falhando. E, obviamente, não há conivência nas questões. Por quê? Enquanto eu me coloco nessa posição de não julgar, também eu vou observando o princípio coerente com o evangelho que eu digo, né, que respeito ou que eu me falo ser, seguindo os passos daquele que é guia, o caminho, a verdade, a vida, guia da humanidade, que é o Cristo. Então, é como você mesmo falou aí na carta, né, no outro parágrafo da carta de Tiago, que cabe à lei, cabe à justiça divina o julgamento e a devida perspectiva de correção. Ora, obviamente, ao invés de eu entrar em embate, ao invés de eu entrar em desarmonia, ao invés, inclusive, Marilourdes, que isso é o corriqueiro que acontece com a gente. A gente entra em desarmonia conosco mesmo, né? Quando a gente se enfurece ou quando a gente verifica um panorama que nos desagrada. É muito fácil a gente se desarmonizar e até, muitas vezes, até perder a esperança de dias melhores, de uma situação mais favorável em que eu possa respirar. Mas aí fica a célere pergunta: o que é que eu estou fazendo? Com o que e com quem eu estou contribuindo para que de fato chegue? Porque a gente sabe que Deus, ele age pelos homens.
por mim, por você, por Maria Lourdes. Então, a gente precisa ser braços, pernas, olhos e ouvidos da criação. Porque na mente, né, na articulação do caminho do progresso para todos nós, isso aí fica com Deus. Mas o trabalho, isso aí é conosco. Isso. E aí ele continua, Queiroz, dizendo o seguinte: um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Olha só, um parecer inconsciente ou leviano. Então, eu faço uma avaliação de alguém, né? Eu faço um parecer da atitude de uma pessoa, inconsciente e ou leviano. Isso pode levar a um desastre. Então, a gente está vendo muitas vezes aí, quando se coloca algo... Nas vias das né? redes sociais, Que é leviano, que é inconsequente, os desastres que isso pode trazer, né? Porque você avalia um erro do outro, só que você não tem base para avaliar e Ou mesmo, Mary, mesmo que a questão tenha um fundo de verdade, que eu não esteja agindo com leviandade, me pergunta, me responde, para que eu vou estar divulgando o erro? Exatamente, esse Para é que o eu problema, vou essa estar é a questão. multiplicando o que não faz bem, o que não é, harmônico, o que não comunga com a questão de todos, o bem-estar. É óbvio que alguém vai dizer, não, mas o pessoal precisa saber as coisas erradas que estão acontecendo. Sim, mas você é juiz, né? Entregamos àqueles que são da responsabilidade. Obviamente, a gente vai cobrando de nossa parte, principalmente de nós mesmos, uma dinâmica mais coerente, mais positiva sempre. Joana Queiroz, ela traz um texto no livro Oferenda, que o título, olha só, Área Perigosa, é o título. Ela vai falar sobre julgamento e o título já é Área Perigosa. Ela diz que o problema do julgamento das aparências, das atitudes do próximo e da pessoa em si mesma é sempre um cometimento ingrato para quem se coloca na condição de juiz. E olha só que ela diz mais, né? Porque muitas vezes você não tem... As ocorrências observadas são sempre resultado de acontecimentos desconhecidos. Porque você não conhece na integralidade tudo. Principalmente aquela pessoa da que você está fazendo aquela análise. Porque lógico, tem noticiários que às vezes é de cunho público, que está aí, né? E que cada um faz a sua avaliação, as consequências, do que pode isso acarretar, é natural. Caso desse, deve. E deve. Para chamar a atenção. Exato. Né? Agora, quando você vai no ponto de denegrir o a outro, individualidade, aí é outra coisa. É outra questão. É outra questão. Mesmo que você não concorde, mesmo que você fique chateado, mesmo que você, em tese, queira até matar o outro... Pela raiva que você tá daquele momento, né? Assim, de uma forma figurada, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente deve evitar denegrir, né? Usar palavras chulas, verbalizar coisas que, meu Deus, a gente vê aí sem necessidade, que não melhoram e não ajudam a rearticular ou resolver nada. Ao contrário, provoca mais conflito, mais atrito, mais raiva e discórdia, né? Porque se você denuncia um negócio que está errado, se você fala, se você até multiplica algo de coletivo que pode prejudicar, né? Não só você, como a coletividade, então é de público, é notório e a gente precisa estar atento nisso, a gente não pode ser conivente. Mas atingir a honra, né, a vida de quem quer que seja, de forma cruel, porque é cruel, chega a ser até cruel a forma com que algumas pessoas... É como você mesmo, a gente conversando, você analisa. É uma raiva que a pessoa tem, que a pessoa joga para fora. Se pudesse, não, eu acho que não seria um fuzilamento, não. Seria um aniquilamento por extermínio instantâneo ali e pulverização.
daquele indivíduo, enfim, daquele momento que está se vivendo. E não é assim que se resolve nada. Com cabeça quente, com ódio, mas sim com o trabalho. E o trabalho a começar de você mesmo, dando o exemplo. Dando o exemplo, não é? Exatamente. Porque, olha, o Miramês, comentando a questão 919 do Livro dos Espíritos, né, do Conhece-te a ti mesmo, ele diz no primeiro parágrafozinho, a indução do mal, então, a questão de você estar articulando ou provocando a continuidade do mal, é constante na alma que começa a chegar à maturidade espiritual. Eu, você, de vez em quando a gente vacila, né? É um processo, a gente aprende por assimilação. A gente erra, acerta. Acerta, erra. Erra, acerta. A gente vai aprendendo nessa dicotomia da vida. Então, se isso é uma realidade, né? A indução do mal é uma constante na alma que começa a chegar à maturidade espiritual, no entanto, é justamente a gente tem que enxergar que é nesta oportunidade que a alma, assimila conhecimentos espirituais capazes de levá-lo à libertação. Porque vai chegar um momento, porque a gente sabe, né? O que se planta, colhe. Não tem como, inequivocamente, e não vai se esperar para amanhã, não. A gente colhe hoje mesmo, né? E vai se pagar por aqui mesmo. A reencarnação, ela é esse fato, eu entendo, não entenda, mas ela nos proporciona esse reencontro com as pessoas, com as perspectivas, com as situações, com o ambiente, para que a gente possa reverendar e fazer mesmo, consertar todas as coisas erradas que realizamos. E, infelizmente, quanto mais a gente teima, quanto mais a gente vai de encontro à questão da harmonia divina, do que tem de ser, obviamente, mais dor, mais dificuldade, mas fica como um dever. E a consciência um dia chega para, né? Tem gente que vai até o fim do poço mesmo. E tem comunidade até, né, Mary? Tem países, inclusive, que vão junto nessa onda, infelizmente. Mas o poço tem um fim. E quando se chega ao fim dele, vai se verificar que precisamos respirar, precisamos de luz, precisamos de um caminho diferente, que aquilo ali não resolve. Aí, por isso que ele diz, é também esses caminhos que são capazes de levar o indivíduo, a alma, a coletividade, à libertação. Mas quanto mais eu assumo meu compromisso de ser cristão perante a vida, perante as pessoas, com responsabilidade, dando o meu exemplo, tal qual fez o Cristo, mais rápido as pessoas que estão em desalinho, em erro, elas vão também despertar. Mas se eu entro nessa onda de contrariedade, de xingamento, de palavrão, de ódio, de desarmonia, eu estou, pelo contrário, eu estou alimentando para que essa continuidade fique mais firme e demore mais a se resolver, né? Porque o progresso, ele é uma sequência. O único poder que eu tenho é entravar-lhe a marcha. A espiritualidade nos mostra isso, a codificação nos aponta isso. Mas eu não tenho a capacidade de evitá-lo. Eu posso diminuir, eu posso dificultar, eu posso atrapalhar a marcha. Mas parar o progresso, e eu estou falando do progresso divino, não estou falando desses tipos de progresso aí que em a humanidade a gente fala, né, vê a maioria das populações dos países preocupadas. Economia, economia, economia e matando, fazendo com que outras pessoas morram de fome, à míngua, sem ter o necessário e jogando alimento fora, sem ter
a compaixão, né? Sem ter a sensibilidade em dividir, né? E quanto mais dá o óbolo da viúva. Aí é que a situação é difícil mesmo, na atual circunstância. Mas as coisas vão caminhando, porque Deus escreve certo por linhas tortas. E essas tortuosidades, eu repito, somos nós que desenvolvemos no nosso caminhar evolutivo. Mas a marcha do progresso segue. E a gente tem que ter isso firme para seguir com fé, com determinação e esperança, fazendo o certo, sem deixando perspectivas para a acomodação, para o desespero ou para a preguiça. Porque a gente tem e estamos tendo uma oportunidade muito grande, mais do que nunca, de trabalhar avidamente no progresso com a obra de Deus, porque o Cristo nos conclama isso, para que a gente execute e faça a nossa parte. E o Cristo, ele alertou, não é, por várias vezes com relação ao julgamento, quando ele dizia: não julgueis para que não sejam julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, será também medido. E aquela que todos nós conhecemos, não é, que por que vês tu o argueiro do olho do teu irmão, né, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Então, primeiro tira a trave que está em ti para que tu possas ajudar o teu irmão, né? Então, trazendo para a gente esse lugar, porque muitas vezes o julgamento, e não só o pensamento que julga, mas a boca que fala desse julgamento, né, tá mais, às vezes, embasado no nosso orgulho de mostrar o defeito do outro e ver o qual... E não de consertar, ou não de procurar se esforçar, esclarecer, para auxiliar, para melhorar alguma coisa, né? A gente perde muito tempo e energia no conflito, na reclamação. Mas na execução, que é a nossa parte, a gente deixa muito para depois, né? Exato. E aí ele continua dizendo, e dando até exemplos, né? Exatamente. Ele vai falar e dando exemplo. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. E aí ele traz: um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviço. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Não é do bem pessoal. Isso é a premissa pura da função. Exato. O coletivo, gente. E ele falou aqui, deu o exemplo do magistrado. Mas cada um de nós, no desempenho da função que a gente exerce, em algum momento a gente tem um contato com o coletivo. E a gente tem que ter isso aqui em premissa. Porque nós também somos, né, cobrados pela lei para desempenhar na melhor possibilidade possível aquilo que eu escolhi fazer, né? A profissão que eu exerço. Infelizmente, a gente vê pessoas que, quando preferem, a gente até diz aquele negócio, né? Preferem um emprego do que um trabalho. Fogem muitas vezes da responsabilidade. Mas no final do mês elas querem ter a remuneração justa e que nem sempre elas a consideram, porque continuam reclamando, continuam falando, continuam, né, agredindo e reclamando muito, sem fazer muitas vezes o mínimo, o necessário que a sua função desempenha. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque se, né,
Ele diz aqui, o magistrado pagos pela economia do povo. Então, nós mesmo que somos, vamos supor, de uma empresa privada, mas a economia que ali se move é o que vai fazer com que o meu salário seja pago, né? Então, a gente também, de certa forma, nós somos obrigados a examinar os problemas da paz ou da saúde social também. A gente tem que ter esse contexto no trato com as pessoas, no trato com um colega de trabalho, no trato com aquele que está numa chefia, né? Sempre fazendo o melhor. E se em algum momento a gente está insatisfeito, a gente procure fazer por onde, na qualidade do serviço que exercitamos, que outros até nos deem oportunidades melhores, porque é isso que a gente precisa, sempre potencializar quem somos, obviamente, sem aquele objetivo de se achar, né? De se mostrar, de bater no peito e ter orgulho que faz melhor do que. Não, é porque é uma obrigação. É o mínimo critério, é o dever sagrado de qualquer pessoa que está exercendo uma função, é desempenhá-la com um mínimo de dignidade e proficiência, né? Responsabilidade. Um outro ponto, Queiroz, trazendo para o seio familiar, né, que a gente precisa também refletir nessa coletividade, nessa célula, né, inicial da sociedade, como muitas vezes dentro do contexto familiar nós também julgamos o outro. Não é? Quantos casais às vezes vivem em conflito porque julgam a atitude do outro a partir dos seus olhos, não é? E às vezes não entendendo que aquele outro também tem as suas dificuldades. Então, no momento que a gente abre não o julgamento, mas o diálogo, a gente vai buscando entender por que aquela pessoa age daquele jeito, diferente, muitas vezes diferente de nós. Mesmo que a gente possa até achar que a atitude do outro está equivocada, mas quando eu julgo e eu já me coloco num lugar de que eu tenho a razão ou eu estou certo, eu dificulto o relacionamento, eu dificulto o diálogo, né? Mas no momento que a gente para e reflete e diz, o que aconteceu com você, que você fez daquela forma, ou você disse aquilo, né? E você dá uma condição do outro, primeiro, observar a atitude, observar o que disse, né? E refletir daquela atitude. Como também da relação dos filhos para com os pais e dos pais para com relação aos filhos. Quantas vezes um filho que, logicamente, a gente sabe que está no processo de aprendizado, mesmo que nós sabemos que nós somos espíritos milenares, trazemos todo uma estrutura psíquica anterior a esta encarnação, não é? Mas nesta nós estamos em aprendizado. Muitas vezes os pais se acham já também sabedores de tudo e julgam sempre os filhos, como também os filhos, por ser mais jovens, acham que os pais não estão por fora. Então, e aí nós vamos tendo os conflitos de gerações, porque nós julgamos a partir do nosso orgulho, diz que somos entendedores. Então, o cuidado que nós precisamos ter, porque é nessa vivência em família que nós vamos aprendendo a lidar com os outros. Se eu sempre fui julgado pelos meus pais, eu também julgarei o outro. Mas se eu sempre busquei, os meus pais me ajudaram a refletir das minhas atitudes equivocadas, como também os filhos ajudaram os pais a ver que aquela atitude poderia ser feita de uma outra forma, nós aprendemos coletivamente. E esse é o objetivo. O objetivo da vida, justamente. Aí Emmanuel continua, né? Entretanto, importa compreender que homens como estes, que a gente veio citando, né? Como ele fala aqui do magistrado, como ele fala do administrador, como nós falamos do pai de família, né? Do servidor público, do servidor, né, de uma empresa privada. Homens como esses, entendendo, porque aí é o propósito nosso, a gente tem que entender a extensão e a delicadeza dos nossos encargos espirituais, que são muitos e falhos e que estamos aqui para aprender a corrigi-los, examinar pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, pelo que nos incomoda, inclusive,
para que a gente entenda que a vida está nos dando a oportunidade do aprendizado e do melhorar, de nós para conosco mesmo. E em virtude de tudo isso, né, esses encargos, já muitos sofrem. A gente já traz em si, né, como ele diz aqui, uma certa carga de sofrimento que precisa ser comportado e que precisa ser entendido também, que não é justificar, mas que nos faz perceber o porquê tanto incômodo em determinadas coisas da vida, né? De situações, de pessoas que nos acomodam, que nos incomodam, né? Porque aí Emmanuel continua dizendo, quando compelidos ao serviço de regeneração, e todos nós aqui estamos compelidos a esse serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, ele está falando de todos nós, viu gente? Encaminhadas à sua responsabilidade. Então, tudo vai chegar, né? As pessoas, as situações, como você falou, os familiares, os amigos, os patrões, enfim, tudo que a gente vai encontrando no meio do caminho são essas peças vivas que, como nós, por isso que a gente tem que entender para melhor, né, agir, também são desviadas, também são enfermiças e se chegam até nós naquela possibilidade, naquela dinâmica, elas são encaminhadas, de certa forma, pela justiça divina, pela, né, governança maior, a nossa responsabilidade para justamente o cumprimento da tarefa que nos cumpre, né? É lógico que ele está falando muito aqui com relação ao magistrado e com relação ao administrador, que tem uma gama de pessoas à sua disposição. Mas a gente pode, eu sempre gosto de levar, né, ao entendimento do nosso dia a dia, das nossas questões que corriqueiramente nos envolvem e que muitas vezes sentimos prejudicados, né? Sentimos atingidos e que se a gente entende que, de certa forma, a espiritualidade nos encaminha à responsabilidade para que a gente possa cuidar, dar exemplo e, pelo exemplo, auxiliar também ao outro, né, a se corrigir, nos corrigindo, aí a coisa vai andando, ela vai se reharmonizando, ela vai se reordenando com as questões de princípio e verdade, né? Isso mesmo, é importante demais a gente entender esse processo, né, de que a gente saindo dessas armadilhas psíquicas do julgamento, que está muito atrelada ao nosso orgulho, né, a nossa ideia de perfeição, mas que a gente possa entender que há uma diferença muito grande em eu entender o equívoco e eu julgar e sentenciar. E é como Miramês diz, Mary. Eu estou tirando esses comentários de Miramês, que passo aqui, do livro Filosofia Espírita, no volume 19, no capítulo 1, onde ele analisa a questão 919. Ele diz sobre a questão do conhecimento de si mesmo, né? Sendo o conhecer-se a si mesmo é a chave. Então eu tenho que ter essa premissa para comigo mesmo, preciosa, de despertamento dos valores internos, onde o coração é a porta. Olha só o que ele diz, o coração é a porta. E a consciência, a sala de meditação. Deves, ao final de cada dia, se possível, pensar nos teus atos e analisá-los com bastante rigor, procurando no outro dia corrigir alguma coisa que não podes desejar para os outros, que não podes
né? Não podes desejar para os outros. Então, toda essa dinâmica que nos incomoda, todas essas situações que vivenciamos, se estamos inseridos é porque de fato a gente precisa, né, passar por, e de certa forma a gente escolheu, a gente, vamos usar essa palavra que eu não gosto muito, mas a gente mereceu estar inserido ali. Tem um porquê, não é um acaso. Não existe acaso. A gente atraiu, né? Isso, não existe acaso no universo. Então, pelas nossas escolhas nós atraímos. Se está, é aquele negócio. É o necessário. Me dê, Senhor, consciência, me dê sabedoria, já que eu não posso mudar e deixar do jeito que, assim, né, instantaneamente, rapidamente, do jeito que eu gostaria que fosse, então me dê sabedoria para lidar com a situação e, de minha parte, fazer o melhor sempre. Porque é isso que importa. E olha só o que Emmanuel vai dizer, né, Queiroz? Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. A gente Isso é muito sério, né? E a gente vê pouco por aí. Infelizmente. Isso aqui foi escrito quando? 1947, 1945? Não tinha internet não, gente. Imagina. Telefone era para poucos. Era radinho, televisão preto e branco. E hoje? Se isso era verdade naquela época, e hoje? Tudo é simultâneo. Com a né? internet, com os celulares, com as redes sociais bombando. E aí? Aí fica a reflexão, Mero, desculpa. Estamos nós sendo instrumentos de quê ou de quem? Né? Precipitação, leviandade. Bem, mal, né? Justiça, injustiça. São compromissos, gente. A gente precisa ter muito cuidado com os compromissos que a gente, às vezes, inadvertidamente, acaba assumindo, que não deveríamos assumir. Nós vamos aumentando, né, os compromissos e dívidas. Até porque eu acho tão interessante, sabe, Queiroz, que as pessoas, logicamente, cada um tem a sua crença, e nós respeitamos e entendemos isso. É interessante que a doutrina ela nos dá uma condição de entendimento que... Muito superior, inclusive, né? Superior no sentido de esclarecer. Isso. Que... Não deixar dúvidas. Primeiro que nós não temos só essa existência, nós teremos outras. Que as pessoas que estão ao nosso redor fazem parte de um contexto de relação. E o meu objetivo aqui é o autodescobrimento, é o meu melhoramento, é a minha evolução. Logicamente, todas as religiões levam a Deus, porque esse é o objetivo das religiões, é ligar-se a Deus, não é? E às vezes até aquelas pessoas que se dizem que não acreditam em Deus têm às vezes atitudes muito mais coerentes dos ditos religiosos, né? Então, é uma coisa que a gente precisa estar muito atenta. Né? Para nós espíritas que acreditamos na reencarnação, que acreditamos que a vida continua, como nós estamos vivenciando isso na prática? Se nós estamos utilizando realmente da palavra com precipitação e leviandade, ou se nós estamos utilizando da palavra para o nosso autoconhecimento e para o auxílio da coletividade. Não é? Porque a gente não tem, os outros Queiroz, eles podem dizer que não sabiam. Mas a gente não tem essa desculpa. Então, na mesma medida do esclarecimento, também nos é cobrado o exercício desse esclarecimento. Então, nós não podemos dizer que nós não sabíamos, que tudo que fazemos ou deixamos de fazer, nós teremos consequências disso, não é? Ou seja, isso é punição, isso é para causar medo? Não, isso é para a gente ter responsabilidade. Que é fácil? Não. Como você bem disse, nós estamos sempre nesse ensaio de erros e acertos, para que a gente chegue aí sim, num dia, estarmos mais equilibrados,
né? Porque ainda, como disse Paulo, o que eu quero fazer eu ainda não faço. E o que eu não quero fazer eu ainda faço. Mas é reconhecer. Essa é a diferença. Compreender a nossa fragilidade enquanto ser. E dizer, poxa vida, eu ainda não consigo fazer isso. Mas eu vou me esforçar, né, em melhorar esse comportamento, em melhorar a minha forma de olhar para o outro. Né? Então, se eu julguei, porque a gente tem essa tendência de julgar quando a gente vê, já é quase instintivo. Mas aí é como eu vou utilizar esse julgamento. Eu posso até vir, julguei aquela atitude ou aquela notícia, tal, mas o que é que eu vou fazer com isso? Isso. Eu vou sair propaganda e botar mais um ponto, que não tem um ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. Será que eu estou aumentando esse ponto? Ou eu estou fazendo análise para mim e posso até colocar algo instrutivo, que motive, que oriente, né? Que faça as pessoas refletir. Então, esse eu acho que é o nosso objetivo. Afinal de contas, como fechando, né? Emmanuel fecha, ele nos faz algumas indagações. Aqui estamos falando, sem dúvida, para comunidades cristãs, em maioria, ou espiritualistas que acreditam em Deus, no bem comum, na paz e no amor. Eu creio que esse fundamento é universal. Aí olha o que Emmanuel nos faz, né? Olha o que ele nos permite. Então, Mariluz, vamos à poesia? Vamos lá. Normas de vencer Maria Dolores. Em muitas ocasiões, sofres ante os próprios gritos, abafados nos conflitos das tentações a transpor. É o fel do orgulho ferido, a rebeldia e a tristeza, as lutas da natureza agindo em nome do amor. Queres seguir nos princípios que a lei divina te aponta, mas as sombras são sem conta que o desânimo produz. Cais, reergue-te e caminhas, às vezes cambaleando, e em preces perguntas quando chegará a grande luz. Entretanto, alma querida, Deus nos conhece os problemas. Cala-te, serve e não temas. Treva, amargura ou pesar. O erro é sinal de escola. A dor é lição contigo. E Jesus segue contigo. Não pares de trabalhar. É isso aí. E a gente precisa normas de vencer, trabalho, né? dessa norma de vencer. Então, meus irmãos, minhas queridas amigas, companheiros também de jornada, o objetivo, né, que a gente alcançou, vamos realmente procurar responder essa questão, quem somos de fato, né? Isso aí. Então, semana que vem, quarta-feira, 8 horas, estamos aqui para mais um compromisso com o Página Aberta e a espiritualidade. Um beijo no coração, né, Mariluz? Até lá. Fiquemos Até na lá. paz.